Vamos definir na aula de hoje o que é o conceito, então, de velocidade, tá? Velocidade, ela é uma grandeza física que mede a rapidez com que ou qual um objeto ele muda a sua posição. Então, a velocidade ela é aquela grandeza que nos permite classificar qual objeto é mais rápido e qual objeto é mais lento, tá certo? A velocidade nos permite isso. A velocidade, ela é uma definição, né? Então, foi definido que a velocidade era desta forma que ela se apresenta, tá bem? O que significa ser uma definição? Que foi proposto essa relação que nós temos, né, de rapidez para estabelecer, então, uma comparação entre coisas. Lembram, né, que nós falamos em aulas anteriores que grandezas físicas sempre devem ser algo que você possa comparar, né, com outro resultado. A velocidade, então, como ela é uma grandeza física, ela é modo de comparação. Vamos imaginar o seguinte, né, para tentar exemplificar o que eu estou tentando falar aqui para vocês. Dois sisteminhas de referência, tá? Então eu vou ter o sistema A e eu vou ter o sistema B. Nesses dois sistemas, vamos colocar dois corredores aqui, dois atletas, né? Um atleta no sistema A e um atleta no sistema B. O que nós queremos, né? Eles vão partir aqui do mesmo ponto, que nós vamos chamar, né, da posição inicial da nossa origem, que é o 0 metros. E eles vão percorrer, então, essa pista aqui de atletismo, vamos supor, né? Passando pela posição 10, pela posição 20, pela posição 30, pela posição 40, pela posição 50 e chegando até a posição 60. Esse sistema aqui, todo ele está em metros. Beleza? O que era feito, então? Como que eu posso saber se o corredor A ou o corredor B é aquele que é mais rápido, que apresenta maior velocidade, maior rapidez? Bom, o jeito mais simples e que era feito antigamente, colocava os dois atletas numa mesma pista, dava o sinal de start e os dois atletas competiam, né, correndo através daquela pista. O atleta que passasse a linha de chegada, os 60 metros primeiro, era o mais rápido, né, daquela região, daquela competição. Então, é um jeito simples de poder medir, né, quão rápido é um determinado objeto ou um certo atleta. Só que, como que eu vou comparar? Lembra, né, uma grandeza física, ela tem que ser comparada de forma que a gente possa analisar, então, mesmo que não seja no mesmo local, no mesmo país ou no mesmo continente. Então, eu quero comparar esse atleta A com esse atleta B, que eles estão em países ou em continentes diferentes. E eu quero saber qual deles é o mais rápido. Como que eu posso fazer isso, então? Qual que foi a ideia, né, do pessoal na época, né, na definição de velocidade? Bom, se eles vão percorrer os 2,60 metros, certo? Eu vou ter aqui, então, um ΔX, uma variação de posição igual a 60 metros, ou um ΔS, né, que nós chamamos na aula passada. Aquele que fizer esse percurso num tempo menor vai ser aquele atleta que é mais rápido, né? Porque ele conseguiu percorrer essa distância em menos tempo do que o seu competidor. Então, o que foi visto, né? Que se esse atleta A, por exemplo, ele demora um intervalo de tempo, vamos extrapolar aqui os valores, né? Vamos colocar como se ele leva 6 segundos para fazer esse trajeto. Lógico, né, que eu estou colocando aqui valores só para facilitar o nosso cálculo, né? Não são valores reais, né, para isso. E o outro atleta aqui, ele leva, então, um intervalo de tempo igual a
12 segundos. Ele levou o dobro do tempo para percorrer a mesma distância. Então, nesse caso, né, se ele demorou mais tempo para percorrer a mesma distância, consequentemente, né, ele é um atleta mais lento, que possui menos rapidez. Então, como que a gente poderia mensurar quanto mais rápido foi o atleta A do que o atleta B? Bom, a ideia para mensurar essa diferença, né, de quanto um teria sido mais rápido do que o outro, ela surge através da razão entre esses dois valores. Ou seja, se nós fizermos a variação de posição do atleta A pela sua variação de tempo, nós vamos encontrar um determinado valor, correto? Que ali no caso, né, vai ser os 60 metros que ele percorreu dividido pelos 6 segundos que ele levou para percorrer essa distância. Então, vou colocar mais embaixo aqui. Neste caso, né, o nosso atleta A, ele tem uma razão de posição por tempo que resulta em 60 metros em 6 segundos, ou seja, resulta em 10 metros por segundo. E esse resultado de 10 metros por segundo, essa razão de posição por tempo, é que foi definida, né, como sendo chamada de velocidade. Tá bem? Então é uma forma que permite, né, a gente comparar esses dois elementos, né, mesmo eles não estando no mesmo local nem na mesma cidade. Então a gente pode fazer essa comparação. E aí, se você observa, né, o atleta B, ele vai ter essa razão que nós chamamos agora de velocidade, né, que é variação de posição por tempo, sendo ela dada por 60 dividido por 12. Tá bem? Então, essa razão de 60 dividido para 12, isso resulta, né, em 5 metros por segundo. Ou seja, ele tem uma velocidade menor do que a velocidade do atleta A. Beleza, pessoal? Então, essa questão, né, de velocidade, ela é definida como essa relação. Então, eu queria ter uma forma, né, de comparar pessoas, animais, objetos para saber qual que possuía maior rapidez. Então, foi proposto essa relação entre distância e tempo para, deste modo, então, saber qual que teria maior velocidade. Essa velocidade ela pode ser classificada, né, de algumas formas. Ela pode ser classificada, primeiramente, como sendo chamada de velocidade média. A velocidade média ela é a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Tá? Deslocamento, aqui eu já estou usando o ΔS, né, mas não confundam, ΔS ou ΔX é a mesma coisa, tá? Se eu usar ΔX ou usar ΔS, é a mesma relação de espaço ou de posição, tá bom? Nesse caso, então, ela é a razão entre o deslocamento e o respectivo intervalo de tempo. Então, a velocidade média, a gente pode usar aqui, né, como subíndice MED, né, para dizer que é a velocidade média, ela vai ser, então, essa grandeza dada pelo deslocamento. Ponto importante aqui de ressaltar é que, como o deslocamento ele é uma grandeza que pode ser tanto positiva quanto negativa, a velocidade também pode ser tanto quanto positiva como negativa, tá? Vamos ver assim, novamente lá o nosso rascunho, né? Um sistema de coordenadas. Nesse sistema de coordenadas eu tenho a origem e os valores positivos, 10, 20, 30. Para o outro lado, então, menos 10, menos 20, menos 30. Se o móvel, se o objeto, ele se encontra em uma posição e ele desloca no sentido positivo, né, do eixo de coordenadas,
para valores cada vez maiores, isso significa que o nosso ΔS, né? Vou usar ΔS que nem está ali. O nosso ΔS vai ser positivo. Então, esse ΔS vai ser positivo se ele estiver se deslocando neste sentido. O movimento dele é progressivo, né? Ele vai aumentando a posição de acordo com o passar do tempo. Então, ele vai para posições cada vez maiores, tá? E aí, se a nossa velocidade média ela é definida como ΔS por ΔT, o tempo sempre vai ser positivo, o ΔS é positivo aqui, então, consequentemente, a nossa velocidade vai ser positiva. Tá bem? Então, consequentemente, a velocidade vai ser positiva. Agora, se o móvel ele se encontra em uma determinada posição e ele vai deslocar no sentido negativo do sistema de referência, ou seja, para valores cada vez menores de posição, o ΔS vai ser, então, negativo. Consequentemente, essa divisão por tempo, que é sempre um valor positivo, vai resultar em uma velocidade negativa. Tá bem? Então, quando nós falamos de velocidade média, nós estamos falando de uma grandeza vetorial e ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Esse sinal positivo e negativo, assim como nós discutimos, né, sobre a relação da posição, ele serve apenas para indicar se você está progredindo ou regredindo no seu sistema, né, de orientação. Então, se a velocidade for positiva, significa que o móvel está se deslocando no sentido positivo do sistema de referência. É um movimento progressivo. Se a velocidade for negativa, indica que o móvel está se deslocando no sentido negativo do sistema de coordenadas, e isso representa um movimento retrógrado. Ok? Então vamos dando sequência, né? Já que a nossa velocidade ela é definida como essa relação entre a quantidade de espaço que você percorreu e o respectivo intervalo de tempo, né, que você levou para percorrer essa distância, então você tem como unidades de medida a relação, né, entre metros e segundos, tá? Que são as unidades de medida padrão para essas duas grandezas, tá bem? Então, a variação de posição é dada em metros, a variação de tempo é dada em segundos, então a velocidade no sistema internacional sempre será em metros por segundo, tá bem? Só que, comumente, no nosso dia a dia, nós utilizamos, né, o quilômetro por hora como unidade de medida para velocidade. Nesse caso, nós vamos ter que adequar as unidades de medida ou para quilômetros por hora ou para metros por segundo, tá bem? O que isso quer dizer? Tem exercícios que pedem para vocês as respostas em horas ou em quilômetros, então, consequentemente, a sua unidade de velocidade deve estar em quilômetros por hora. Já tem outros exercícios que pedem no sistema internacional. Então, as suas unidades devem estar em metros por segundo. Tá bem? Como que a gente vai fazer essa conversão, então? Vamos lembrar que 1 quilômetro representa 1.000 metros e que 1 hora representa 3.600 segundos. Ok? Então, se você tem a relação de quilômetros por hora, tá? Quilômetros por hora significa isso daqui, ó. Se você tem a relação velocidade dada em quilômetros por hora, é uma relação de quem? De 1 quilômetro para 1 hora, tá certo? Então, se nós sabemos que 1 quilômetro são 1.000 metros, e que 1 hora são 3.600 segundos, certo? Eu sei essa relação, sei isso daqui. Então, observem que eu simplifico aqui, né? Divido os dois lados por 10. Essa relação ela vai ser dada, então,
de 1 quilômetro por 1 hora, ela vai ser uma relação de 1 metro. Então, 1 quilômetro para 1 hora está para 1 metro a cada 3,6 segundos. Né? Essa que é a relação de proporção que nós temos. Transformando isto em uma regrinha, né? Isso vai ficar desta forma aqui, ó. Ok? Quilômetros por hora para metros por segundo, unidade maior para unidade menor, você vai dividir por 3,6. Metros por segundo para quilômetros por hora, menor para maior, você multiplica por 3,6. Ok? Então, sempre que estiver em quilômetros por hora e você quer metros por segundo, você quer reduzir a sua unidade, então você divide. Quando estiver em metros por segundo e você quer em quilômetros por hora, aí você quer aumentar a unidade, então você multiplica, sempre pelo 3,6. Exemplo seria o seguinte, claro, né? Por questões aqui de não demorar muito, eu não vou colocar um enunciado no nosso exemplo, né? Para senão eu acabo demorando muito tempo escrevendo aqui, a aula não rende. Mas vamos observar assim, né? Você pode ter um exemplo lá num vestibular, no Enem, numa avaliação sua, aonde você tenha, né, descrito que um móvel ele está a uma determinada velocidade, vamos supor aqui 72 quilômetros por hora, tá? Só que o seu exercício ele pede para você que seja dada a resposta em metros ou em segundos, tá? Ou, por exemplo, também, né, ele dá essa velocidade, ele pode falar para você que esse móvel andou a esta velocidade durante um tempo de, deixa eu ver aqui, vamos colocar assim, 20 segundos. E aí ele perguntar para você qual que foi o deslocamento deste objeto. Tá bem? Esse deslocamento ele quer saber em metros. Então, nesse caso, né, você teria que fazer o quê? Aqui está em segundos, ele quer saber esse cara aqui em metros. Só que aqui está em quilômetros. Então, isso daqui não pode, né? Você tem que pegar essa velocidade aqui e transformar ela para uma velocidade em metros por segundo. 72 quilômetros por hora. Para você passar para metros por segundo, lembra da regrinha que eu acabei de falar para vocês, né? Tem uma unidade maior e quer passar para metros que é menor, você vai pegar esse valor e dividir ele por 3,6. Tá bem? Então você vai ter 72 dividido por 3,6, o que vai resultar, né, em uma velocidade igual a 20 metros por segundo. E aí eu converti a minha velocidade para metros por segundo. Eu já peguei o 72, né, porque o 72 ele é padrão, então é um daqueles valores, né, que sempre aparece no Enem principalmente. O 72 é um valor que sempre aparece nessas questões de conversão, né, de minutos, segundos, horas, né? Ele é um valor bem padrão. E aí eu já utilizei o 20 segundos aqui também, justamente para facilitar a nossa conta aqui, né, futura. Então, se eu quero saber, a partir de agora, quanto que vale o meu deslocamento, eu vou aplicar só a relação. Então, velocidade é a variação de posição no tempo. Então, ó, se a velocidade agora eu sei é 20 metros por segundo, e a variação de posição eu quero achar, deixo ela ali, e o tempo era de 20 segundos. Regrinha, né? Tá dividindo, eu vou então multiplicar, né, do outro lado. Então, a nossa variação de posição é 20 metros por segundo vezes 20 segundos.
Por que eu estou deixando as unidades de medida aqui, né? Para a gente ver que no final, como eu tenho metros por segundo, segundos, corta, né? Simplifica a nossa relação. Então, conto que vai ser 2 vezes 2, 4, 2 zeros, metros. Então, ele andou 400 metros nesse percurso. E aí, outro exemplo, né, para a gente fazer a conversão oposta a essa que nós fizemos, vamos supor que você tem um móvel que ele esteja a uma velocidade de... Vou pegar um valor aleatório agora, só para a gente ver como que fica, né? 32 metros por segundo. Tá bem? E aí eu quero saber, então, né? Quanto tempo esse móvel aqui leva? Esse tempo eu quero saber em horas, tá? Quero saber em horas, para ele percorrer uma distância, como ali está em metros, vamos colocar aqui de 0,7 quilômetros. Observem que agora eu tenho o contrário, né? Eu tenho quilômetros, eu quero saber em horas, mas a velocidade está em metros por segundo. Então, eu preciso transformar essa velocidade para quilômetros por hora. Se ela está em metros e eu quero ir para quilômetros, que é uma unidade maior, eu vou, então, multiplicar por 3,6. Ou seja, essa minha velocidade vai ser de quanto? Se eu pego ali 32 e multiplico por 3,6, isso resulta em 115 aproximadamente. Vai dar 115, alguma coisa, tá? Mas vamos arredondar aqui o valor, 115 quilômetros por hora. Tá? Então, é um objeto que está numa velocidade bem elevada, né? 115 quilômetros por hora. Tá? Então, se velocidade é a variação da posição no tempo, e a velocidade agora é 115, a posição é 0,7 quilômetros. E eu quero saber o tempo. Como que eu resolvo isso daqui agora, né? Tem que fazer a regrinha de 3 aqui. Então, passa multiplicando, e esse daqui que está multiplicando passa dividindo, né, na nossa relação. Então, o tempo que ele vai levar vai ser 0,7 dividido por 115. Então, vai dar 0,06 horas. Porque 0,7 ali que eu coloquei, né, acaba ficando 700 metros. Né, 700 metros para você andar com uma velocidade de 115 km por hora, né, isso acaba, em horas ainda, né, acaba sendo um valor muito baixo, né, para você estar desenvolvendo. Então, vamos lá. Outro tipo de velocidade, né, que nós temos é a velocidade escalar média. Qual que é a diferença, então, da velocidade média para a velocidade escalar média? Quando nós falamos da velocidade média, agora há pouquinho, né? O que eu falei para vocês? Que ela depende da posição que ele se encontra, ou seja, do deslocamento dele. E o deslocamento é vetorial. Então, aquela velocidade, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Já no caso da velocidade escalar média, ela depende, então, da distância percorrida. Qual que é a diferença, né? A diferença é que a distância percorrida, ela considera todo o trajeto que você fez, ela soma todas as posições, igual nós já havíamos discutido, tá? Então, no caso, como ela soma todas as posições, esse resultado sempre vai ser positivo. Então, mesmo que você tenha ido até um ponto e retornado, o resultado disso vai ser um resultado positivo na sua avaliação, né, na hora de fazer a conta. Então, como vai ser um resultado sempre positivo, ela não depende se está indo ou se está voltando. Você não precisa saber a direção nem o sentido,
por isso que aí ela se torna uma grandeza escalar, tá? Porque lembra lá, né? Escalar é aquela grandeza que a gente não precisa saber direção nem sentido, tá bem? Então a única diferença é essa. Na velocidade média, a gente usa o deslocamento, que é a diferença entre o ponto inicial e o ponto final. Já na escalar média, como ela vai ser uma grandeza escalar, ela é sempre positiva e ela vai levar em consideração a distância percorrida, tá? Ok, pessoal? Então, essa que é a diferença, né? Na velocidade escalar, a gente vai ter só o módulo, ela vai ser sempre positiva. Já na velocidade média, ela é vetorial. Então, nessa velocidade, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, né? Dependendo para onde que o objeto, né, está se deslocando. Bom, ok, né? Ponto importante aqui é que muitas vezes acaba não sendo discutido essa diferença de velocidade escalar e velocidade média, porque na maioria dos exercícios ela acaba sendo a mesma. Porque se você considera um movimento em linha reta, ok? Um movimento em linha reta. Se ele saiu da posição 10 metros e ele andou até a posição, vamos colocar aqui para facilitar as nossas contas, 110 metros. Tudo isso num tempo de 10 segundos. Vamos analisar o seguinte, né? Se eu vou calcular qual que é o deslocamento dele, o ΔS, vocês concordam comigo, né, que o ΔS aqui, neste caso, ele vai ser quanto? Vai ser a posição final, que é 110, menos a inicial, que é 10, ou seja, ele fez um deslocamento de 100 metros. Só que se você vai calcular a distância percorrida por ele, essa distância aqui do ponto A até o ponto B também foi uma distância de 100 metros. Ou seja, quando os movimentos são retilíneos apenas em uma direção, a velocidade escalar média e a velocidade média vão ser as mesmas, tá? Não vai ter diferença entre elas. Então, por isso que muitas vezes, né, essa questão de velocidade escalar média e velocidade média é tratado como se fosse apenas uma única velocidade, porque você não vê essa diferença quando o objeto vai até uma posição sempre em linha reta. Você só vai ver essa diferença se ele fosse, por exemplo, até uma posição e retornasse até um ponto anterior. Aí você veria essa diferença acontecer. Ou em casos, né, onde você possa ter essa questão assim, né, um sistema de referência, ele saiu do ponto A até o ponto B, que estão distantes aqui um do outro. Vamos colocar 10 quilômetros. Mas ele não andou do ponto A até o ponto B em linha reta. Ele foi por um outro caminho, por um outro percurso que tem 15 quilômetros. Então, aí seria um caso, né, que você veria a diferença entre as duas velocidades. Porque a velocidade média, ela só depende do deslocamento, né? Ou seja, a diferença do ponto inicial e do ponto final, que são os 10 quilômetros. Já a velocidade escalar média, ela considera todo o percurso que você fez, então ela considera os 15 quilômetros e aí você vai ter uma diferença, né, na hora ali dos cálculos, tá bem? E por fim, nós temos a velocidade instantânea. Quem que é a velocidade instantânea? É a velocidade quando nós olhamos para o velocímetro do carro. Então, naquele instante que nós estamos olhando para o velocímetro do carro, nós temos então o que é definido como velocidade instantânea naquele momento. Tá bem? Isso representa essa relação. Então, a velocidade instantânea, ela é o valor da velocidade naquele instante, quando o valor do tempo ele é muito pequeno. Então, quanto menor for o intervalo de tempo que você analisa para medir a velocidade, mais próximo da velocidade instantânea nós vamos estar. Devido ao fato, de que se você considera, por exemplo, uma viagem de Guarantã a Matupá,
né, vamos supor, você vai realizar essa viagem e você vai medir, né, quanto tempo você levou para chegar até lá e quantos quilômetros você percorreu. Quando você faz essa conta, a velocidade que você encontra é uma velocidade média do percurso. Só que no intervalo que você vai indo daqui até lá, essa velocidade ela variou inúmeras vezes. Vamos supor, né, que neste cálculo resulte em 80 km por hora. Só que quando você saiu da cidade, você foi entrar na BR, você teve que esperar, né, o trânsito permitir que você entrasse na BR, você pegou o trânsito e teve que ir mais devagar, você fez uma ultrapassagem e teve que ir mais rápido, né? Então, durante o trajeto, a sua velocidade ela foi aumentando e reduzindo, mas na média ela deu aquele valor que você calculou, levando em consideração tempo e distância que você percorreu, tá bem? No caso da velocidade instantânea, ela é aquele valor sempre que você olha para o velocímetro. Então, você acelerou o carro para fazer uma ultrapassagem, olhou para o velocímetro, viu que a velocidade estava em 100, é a velocidade instantânea. Você pegou o trânsito, teve que reduzir e frear, né, por causa do trânsito à sua frente, a sua velocidade foi para 60, é a velocidade instantânea naquele momento. Chegamos, então, né, nos movimentos uniformes. O que é um movimento uniforme, então? O movimento uniforme é aquele movimento onde o móvel ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Tá? Então, ele vai percorrer sempre a mesma distância no mesmo intervalo de tempo. Tá? Vamos supor que você saia, né, de um determinado ponto. Se você andou, vamos supor aí, 50 quilômetros, e você levou 1 hora para andar 50 quilômetros, se o movimento é uniforme, significa que quando você anda mais 50 quilômetros, significa que você levou mais 1 hora para fazer isso. Se você andar mais 50 quilômetros, você levou mais 1 hora para fazer isso. Então, né, 50 quilômetros na primeira hora, 100 quilômetros em 2 horas, 150 quilômetros em 3 horas. Tá bem? Então, o movimento uniforme é você percorrer sempre a mesma distância no mesmo intervalo de tempo. Tá? Então, como a nossa definição de velocidade ela é a distância que você percorreu pelo intervalo de tempo que você levou para percorrer, é fácil de você observar que a velocidade deste carro aqui foi de quanto? Ela foi uma velocidade de 50 quilômetros por hora. Concordam comigo? Porque observa, né? Na primeira hora foi 50 quilômetros em 1 hora. Então, 50 dividido por 1, 50 quilômetros dividido por 1 hora, resulta em uma velocidade de 50 km por hora. Certo? Se nós considerarmos agora 2 horas, em 2 horas, ele andou 100 km em 2 horas. 100 dividido por 2, 50 km por hora. Se nós considerarmos todo o trajeto, ele andou quanto? Ele andou 150 km em 3 horas. 150 dividido por 3, 50 novamente. Então, o nosso objeto ele apresenta sempre uma velocidade de 50 km por hora. Se a velocidade dele não muda, significa, né, que com o passar do tempo, ele sempre vai percorrer a mesma distância durante o mesmo intervalo de tempo. Isso é a característica principal dos movimentos uniformes. Porque como o nosso exemplo ali, ele deu sempre 50 km por hora, ou a gente pode considerar 50 metros por segundo, né, o que acontece? Quando nós temos um gráfico, assim como aqueles gráficos de matemática, né, x por y, quando nós temos um gráfico de velocidade por tempo,
ele vai ficar como, né? Se a velocidade dele é sempre 50, então passou 1 hora, a velocidade é 50. Passou 2 horas, a velocidade é 50. 3 horas é 50. 4 horas é 50. Sempre 50. Vamos observar o seguinte, né? Se nós fizermos essa mesma análise para como ele anda, né, para a posição dele. Então vamos pegar aqui um gráfico, certo? Então eu vou fazer um gráfico onde eu vou analisar como que foi a variação de posição dele em metros de acordo com o passar do tempo. Aqui eu vou colocar, né, que nem a gente estava fazendo antes, quilômetros e horas. Tá bem? Se eu faço isso, o que que a gente observou? A gente observou que em 1 hora ele andou quantos quilômetros? Em 1 hora ele andou 50 quilômetros. Correto? Então, em 1 hora ele andou 50 quilômetros. Depois que passou, né, esse tempo aqui de 1 hora, ele foi para 2 horas. Em 2 horas, ele andou quanto? Ele andou mais 50 quilômetros. Só que se ele andou mais 50 quilômetros, agora ele foi para 100 quilômetros. Então, né, junta esses pontinhos aqui, nós temos um novo ponto. Depois, ele andou quanto? Ele andou 3 horas. Quando ele andou 3 horas, ele andou mais 50 quilômetros. Então, ele foi até 150. Outro pontinho lá. Então, notem, né, que esse gráfico aqui, ele vai ser como? Ele vai ser assim. Então, o valor, que nem nós falamos antes, da velocidade, ele é sempre o mesmo. Ele é sempre 50. Passou 1, 2, 3, 4, 5 horas, é sempre 50. Só que a posição dele, ou seja, o quanto ele anda, conforme passa o tempo, ele vai andando cada vez mais. Né? Então, passou 1 hora, ele andou 50 quilômetros. Passou 2 horas, ele andou 100. Passou 3 horas, ele andou 150. Então, o valor que se mantém sempre o mesmo é o da velocidade. O valor de tempo vai aumentando, vai passando 1, 2, 3, 4 horas, e o valor de posição também vai aumentando, 50, 100, 150 e assim sucessivamente. E aí vamos observar uma coisa importante aqui, né? Olha só. Se nós pegarmos este gráfico aqui, vamos considerar que nem nós estávamos fazendo até aqui o tempo de 3 horas, que é onde nós temos referência. Se nós pegarmos este gráfico até o tempo aqui de 3 horas, qual figura forma esta região aqui? Ela forma um retângulo, né? E aí, o que é interessante desta questão é que se nós calcularmos a área deste retângulo aqui, esta área do retângulo, ela me dá uma informação importante. Então, base B vezes altura H. Só que quem é a base dele? A base dele, ó, é do 0 até o 3. Então, a base dele vale 3 vezes a altura dele, que vale 50. 3 vezes 50 dá quanto? A área desse retângulo aqui dá 150. 150 é o quê? 150 é a distância que o móvel percorreu. Ou seja, quando você tem um gráfico desse tipo aqui, que é velocidade por tempo, e você calcula a área dele, você encontra a distância, quantos metros ou quantos quilômetros o móvel percorreu durante o movimento dele de acordo com aquele gráfico. Ok? Então,
a área desse gráfico aqui, ela é numericamente, né? A gente coloca um Nzinho ali, o valor dela é numericamente igual ao valor do deslocamento do objeto durante aquele movimento representado por aquele gráfico. Beleza, pessoal? E aí vamos observar o seguinte, né? Se a área é a base vezes a altura, observem que a área ela é numericamente igual ao deslocamento. Então, a área seria o nosso ΔS. Quem que é a nossa base? A nossa base é o tempo, né, que ele levou para fazer isso. Correto? E a nossa altura é a velocidade com que ele percorreu esse móvel. Então, a variação de posição é a velocidade vezes a variação do tempo. Tá? Então vejam que não é mais uma fórmula, né, para decorar, não é mais uma fórmula para você estar aprendendo, é a mesma que nós já tínhamos anteriormente, só que organizada de uma forma um pouquinho diferente. Vamos observar aqui que, vou colocar aqui do lado, essa fórmula aqui, a gente pode ainda trabalhar um pouquinho mais com ela, tá? Lembrando que, quem que é o ΔS? É a posição final menos a posição inicial. E quem que é o ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial. Então, vamos substituir esses valores aqui. No lugar do ΔS, eu vou colocar essa informação. Então, no lugar do ΔS, eu vou botar o S final e o S inicial igual a velocidade que multiplica o ΔT, que é quem? O tempo final menos o tempo inicial. Tudo bem? Só que o tempo inicial, como o tempo inicial, ele na maior parte dos casos, ele é 0 segundos, né? Porque a gente sempre dá o start no cronômetro quando começa o movimento, então na maior parte dos casos ele sempre começa do zero. Isso daqui a gente não precisa. Então, como que fica a nossa relação? Posição final é igual. Essa posição inicial que está menos, eu vou passar para cá mais. Então, posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Ok, pessoal? E aí eu chego numa relação, então, que se eu sei a posição inicial e eu sei a velocidade e o tempo, eu posso encontrar, tá, qualquer posição após um certo intervalo de tempo, chamada de função horária da posição. Que aí depois nós temos a função horária da velocidade, né? Essa daí é a função horária da posição. A ideia é qual? Que nem neste gráfico aqui, é nós sabermos, por exemplo, né, qual que é o ângulo que esta reta aqui forma. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque assim como a área no triângulo, no gráfico anterior, ela me informa o deslocamento dele, quando eu tenho a posição pelo tempo no gráfico, esta reta aqui me informa a velocidade do móvel. Ou seja, quanto mais inclinada aquela reta for, mais rápido ou mais devagar o objeto anda. Por exemplo, né, se eu tiver uma reta aqui onde está a régua, que é uma reta com pouca inclinação, ela vai ser um objeto que tem uma velocidade menor. Se eu tenho uma outra reta aqui onde está a régua, ela está mais inclinada que a primeira, então nesse caso vai ser um objeto com uma velocidade maior. Quanto mais inclinada essa reta for, maior vai ser a velocidade do objeto. Ok? E a inclinação dessa reta é que me diz quão grande, né, é a velocidade de um certo móvel quando eu tenho apenas o gráfico. Que às vezes, né, o Enem e o vestibular ele não me dá valores, ele me dá o gráfico
para extrair as informações diretamente do gráfico, tá bem? E aí eu estou perguntando isso, né? Porque se você observar aqui, essa figura aqui, novamente, né? Que figura é essa daqui que forma? Essa figura aqui que forma, se vocês estão acostumados com ela, né? É um triângulo retângulo, correto? Um triângulo retângulo, você usa o quê? Em um triângulo retângulo, você usa, além do teorema de Pitágoras, as relações matemáticas, né, de seno, cosseno e tangente, você tira do triângulo retângulo. Porque observem aqui, este lado aqui do triângulo, que é o nosso cateto oposto ao ângulo, ele tem que tamanho? Ó, ele é do 50 até o 150, correto? Então, este lado aqui do triângulo é o nosso ΔS, é a nossa variação de posição. Já esta parte aqui, que é o nosso cateto adjacente, esse lado aqui do triângulo, ele é o nosso ΔT, né, que é a nossa variação de tempo aqui embaixo. Tudo bem? Se eu quero saber, então, quanto que vale este lado aqui, que é a minha hipotenusa, ou se eu quero saber quanto que vale este ângulo aqui, que é a inclinação, eu posso usar as relaçõezinhas matemáticas, né, de seno, cosseno e tangente para fazer isso. Se vocês não viram isso ainda em matemática, né, não se preocupem, eu só vou mostrar aqui como que faz para a gente entender o processo, né, mas não vou estar cobrando tanto isso de vocês, tá bem? Mas se vocês já viram, aí no caso acaba facilitando, né? Porque quando nós temos este tipo de triângulo com o ângulo aqui embaixo, né, neste lado, esse ΔS aqui, que está ao outro lado aqui do nosso ângulo, ele é chamado de cateto oposto. O ΔT, que é o que está junto ao ângulo, ele é chamado de cateto adjacente. E esse outro lado aqui, que é a nossa reta, ele é chamado de hipotenusa. Só que esse valor aqui da hipotenusa nós não sabemos. E lá da matemática, nós temos a seguinte relação, né? Para esse tipo de triângulo, nós podemos tirar a relação de cosseno do ângulo, a relação de seno do ângulo e também a relação da tangente do ângulo. Como que é a relação do cosseno? O cosseno, então, ele é o adjacente dividido pela hipotenusa. O seno, ele é o oposto dividido pela hipotenusa. Só que a tangente, ela relaciona esses dois aqui. Ela relaciona o oposto pelo adjacente. Então, observe. Se nós temos essa relação, então sempre o cosseno ele envolve o adjacente ao ângulo e a hipotenusa. O seno, ele sempre envolve o oposto ao ângulo e a hipotenusa. E a tangente, ela sempre envolve os dois, né? O oposto e o adjacente. Ou seja, a tangente daquele ângulo ali vai ser o oposto, que é a variação de posição, dividido pelo adjacente, que é a variação de tempo. Tá bem? Então, variação de posição por variação de tempo nada mais é do que a nossa velocidade. Por isso que eu falei, né? Esse tipo de gráfico aqui, o ângulo dele me dá a informação da velocidade do nosso objeto. Ou melhor, né? A tangente daquele ângulo me dá a informação da velocidade do objeto naquele ponto.